Olá, começando mais um podcast Lado B da Notícia, recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Léo Camargo, vereador e candidato. Olá, Léo, graças a Deus, até que enfim você apareceu aqui, né? É isso aí. Andou sumido aqui da Ilha da Luz. Pois é. Olá, Basílio, a todos aqueles que estão nos acompanhando. Um prazer enorme de estar aqui, tendo essa oportunidade de conversar com o povo de Cachoeiro pelo podcast Lado B. Basílio, que é uma referência aqui do meio jornalístico da nossa cidade. Obrigado. Então, um prazer enorme. Esperamos aí conversar bastante sobre a cidade, porque a nossa cidade merece isso, uma atenção especial, e é para isso que nós estamos na política. É isso aí. Mas não vai ter moleza, não. Aqui não tem, aí você pode ficar à vontade. Não tem colchão de espuma, não. Aqui pode ficar à vontade. No duro. Isso aí. Vamos começar então. O PL, vamos falar do seu partido, né? Partido Liberal. O PL passou por um momento de turbulência há uns 3 meses atrás, mais ou menos, né? Em função da saída do vereador Juninho, que era o então pré-candidato, né? Estava como pré-candidato a prefeito pelo partido. Houve aqueles entreveros ali com o Magno Malta, depois entrou o Ferraço, acabou que o Léo falou que não ia, que o Léo não, que o Juninho ia virar padre, acabou voltando para a política pelo Partido Novo e bandeou pro seu adversário agora, né? Agora vocês são adversários. Como que você absorveu isso? E você estava cotado certíssimo com a eleição garantida para vereador. E esse desafio, o partido não podia ter lançado outro, você foi emparedado para ver candidato, como que foi isso? O PL nunca teve um momento de turbulência, né? Às vezes tentaram colocar o PL como um momento de turbulência, mas o PL sempre foi um partido que sempre esteve à disposição de nós que temos mandatos aqui no Espírito Santo, aqui em Cachoeiro de Itapemirim. Atualmente nós tínhamos na época 3 vereadores, incluso o Júnior Correia, Léo Camargo e outro vereador, e estava tudo certo para o Júnior ser o nosso candidato a prefeito. Nós ganharíamos a eleição, nós iríamos apoiar, nós íamos trabalhar, fazer de tudo para ele ganhar a eleição. Só que da noite para o dia aconteceu um imprevisto, ele sem comunicar até mesmo com a gente, que eu sou o vice-prefeito, o vice-presidente do PL. O Juninho era o presidente, eu era o vice-presidente. Então, sem comunicar ninguém, até mesmo a assessoria dele foi pego um pouco de surpresa, pelo menos foi o que eles falaram comigo, e o Júnior deixou de ser candidato a prefeito para seguir a sua vida sacerdotal. E naquele momento ali foi um baque pra gente, né? Porque nós já estávamos produzindo, já estávamos programando tudo, mas nós também entendemos, né? Foi louvável demais aquele ato dele de deixar a vida pública, né? Que todo mundo fala assim, é um mundo de mentiras, para servir a Deus através da sua vida religiosa. E naquele momento ali a gente ficou até agraciado, sem entender, mas até agraciado. E depois, com a saída dele, foi pensado-se outras hipóteses, né? O partido tinha que colocar alguém. O maior partido do Brasil hoje, ele precisava de ter um candidato a prefeito em Cachoeiro de Itapemirim. Então, aí o nosso senador Magno Malta, que é o presidente do PL estadual, chamou o deputado Calegari, me chamou como vice-presidente do PL municipal e falou: olha, Calegari, você vai ser o candidato a prefeito de Cachoeiro. E o Calegari logo falou: olha, eu queria tomar conta do meu mandato de deputado estadual. E prontamente o próximo da fila... Seria natural que fosse o Calegari, porque ele não perderia o mandato. No caso dele não se eleger, ele voltaria para o mandato dele. E nós que somos um soldado do partido, né, nós que defendemos de verdade a nossa bandeira, nós estamos ali a 100% à disposição para fazer aquilo que o partido nos determina, nos ordena. E eu sou um soldado de verdade. Então, já que o Calegari não quis, o meu nome foi colocado à disposição. É claro que tem todo aquele aspecto, Léo Camargo, você tinha que ser candidato a vereador mais uma vez e provavelmente seria o mais votado da história de Cachoeiro. Isso a gente escuta. A expectativa era essa. E todo mundo na rua fala isso, né? Só que eu sempre falei que eu não queria ser um vereador para sempre. E se eu for prefeito, eu sendo prefeito agora também, eu não quero ser um prefeito para sempre. Quero ser um governador, quero ser um deputado, quero ser um senador, se der tempo ser presidente da República. Então eu acho pequeno demais pensar em ser um vereador para sempre, né? Nós temos aí colegas que já estão há 7 mandatos dentro da Câmara Municipal. Eu acho que eu não teria, minha consciência não permitiria isso acontecer comigo.
E logo que o Júnior saiu, ele foi dado a oportunidade para eu ser o candidato a prefeito. E como eu não gosto de correr de briga, correr de qualquer tipo de disputa, eu aceitei, mesmo sabendo que nós tínhamos uma condição muito boa para ganhar para vereador. E hoje, Léo Camargo é candidato a prefeito pelo PL 22, partido da direita, que hoje nós temos representantes nacionais como nosso presidente Bolsonaro, Michele Bolsonaro, senador Magno Malta, Gilvanda Federal, nosso deputado federal, nosso deputado estadual, Wellington Calegari, deputado estadual Lucas Polese, ou seja, nós temos os melhores e maiores cabos eleitorais do Brasil. Então isso tem ajudado... Santo, né? É do Brasil, né? A gente coloca do Brasil. Da República, isso, então, eu tô falando também de Bolsonaro, Michele, né? Que tem um apreço. O Brasil, a metade do Brasil tem um apreço muito grande por eles. Até mais, né? Do jeito que... Então, hoje nosso nome está consolidado como candidato a prefeito e estamos prestes aí a assumir a cadeira do Palácio Bernardino. Então vocês literalmente, né, voltando à pergunta, tiveram que trocar o pneu, vamos dizer, com o carro andando. Com o carro andando, né? Tempo para se preparar um plano de governo e tal. E quando o Juninho, só para encerrar esse assunto, quando ele resolveu, aí vocês tiveram todo esse problema, dissertar e montar a equipe para fazer a campanha, de repente o Juninho vem candidato a vice de outro. Isso foi uma decepção para vocês? Como foi essa relação? Vocês que eram tão próximos, né? Eu vou dizer o que eu havia falado antes, né? A respeito da minha admiração. Porque não só eu, mas Cachoeiro comentava-se, fora de Cachoeiro também comentava-se uma coisa inédita, eu que particularmente eu nunca tinha visto, de um político deixar o seu mandato, aí ele falou até que deixaria o mandato dele antes de encerrar. Depois parece que ele não confiava muito no substituto no lá, suplente, no suplente dele, aí acabou voltando pro mandato. Voltou, mas assim, eu nem questiono isso. Mas acabou aquela admiração que eu tinha também, aí eu tive que dar um passo atrás para pensar, porque eu já comecei a achar que não foi uma coisa, um chamado de Deus. Eu comecei a achar que foi uma articulação política para chegar onde está hoje. E assim, essa é a minha opinião, tá? Não é questão... eu acho muito feio isso. Principalmente a gente usar a religião para tentar encher os olhos de alguém, porque isso não caiu bem, né? Isso foi uma oportunidade, é uma opinião minha, mas lá na rua também se comenta muito isso. Você teve com a primeira-dama, Michele, né, essa semana, Sim, em Brasília, inclusive quando a gente ligou para sua assessoria para marcar a entrevista. Não, ele tá para Brasília, tá lá com a Michele Bolsonaro lá. Como é que ela é bonita mesmo, assim, pessoal? É uma pergunta de homem para homem. Ela é bonita mesmo, pessoalmente, como ela é na televisão, assim. Ela é um amor de pessoa. Você chega perto da Michele e você se sente muito bem. Michele Bolsonaro deixa as pessoas à vontade, muito. Ela chega, te abraça como se fosse um amigo de muitos anos. Então, quando você chega perto de Michele Bolsonaro, você se sente uma das melhores pessoas, né? Um cuidado, um carinho, um privilégio, uma pessoa de renome nacional e internacional, porque automaticamente essas pessoas, tem pessoas, né, que têm um renome na sociedade, se acham as melhores pessoas, mas quando você chega perto de Michele Bolsonaro e você vê que é gente igual a gente mesmo, como nós, você fica impactado, porque com um renome tão grande a nível nacional e uma simplicidade fora do comum. E sem contar que ela é muito bonita, né? Tanto pela televisão, mas pessoalmente Aí junta tudo, né? A simpatia com a elegância bonita e ela dá um show de verdade. Então, o nosso presidente Bolsonaro, ele tá bem representado com a sua esposa. Aliás, aquela gravação que ele fez pro seu programa eleitoral, que a gente acompanha aqui, a Michele foi bem. O Bolsonaro parecia que tava meio rouco, meio derrubado ali. O Bolsonaro... Você assustou o homem lá? Não. O Bolsonaro, eu fico até às vezes olhando para um cara igual o Bolsonaro e falo, rapaz, esse cara, ele parece que é de ferro, mas não é de ferro. Para aguentar o que ele aguenta a nível nacional aí, e o cara inteiro, você chega, ele tá dando gargalhada, você chega, ele tá brincando, e de repente ele muda, fica sério, porque assim, imagina a cabeça daquele homem, como deve funcionar durante o dia. Então, eu tive com ele, gravei com ele também. Há uma perspectiva muito grande dele vir à nossa cidade. É isso que eu ia te perguntar. Esse mês agora... Viria na Feira do Mármore, não veio, na Feira do Mármore, a gente optou de não trazer, porque ia dar muito tumulto lá, né? É claro que valorizaria muito a Feira do Mármore, mas nós sabemos que temos agente político lá que programa a Feira do Mármore, e eles iriam querer botar Bolsonaro debaixo do braço, iriam até falar que foi eles que trouxeram Bolsonaro. Então nós estamos esperando ao momento certo. É certo que ele vem
aqui no Espírito Santo nesse mês de setembro, e a expectativa é muito grande de ter o mito. Vamos fazer motociata. Não vamos fechar a cidade. Nós vamos ter que chegar para a sociedade cachoeirense e falar assim, tá hora, se vocês quiserem resolver alguma coisa em Cachoeira, vocês vão até tal hora, porque depois que ele estiver aí, vai travar tudo. A cidade também não é difícil de travar. O trânsito, já é travada por já natureza. é travada por si só. Vai estar nas perguntas, né, quando a gente for falar de gestão. Não vou entrar nessa questão de prefeitura, senão o nosso tempo vai voar, hein? Nós estamos... O senhor chegou a trabalhar na prefeitura. O senhor é muito crítico da gestão Vitor, né? Fez um mandato nos últimos 4 anos aí de gurumbumba em cima, né? Os antigos falavam, dá uma coça de gurumbumba. Você bateu de gurumbumba na prefeitura, né? Durante 4 anos. Mas você chegou a trabalhar com o Vitor. Sim, na 2017. O que houve? Por que você mudou de lado, né? Em 2017, eu nunca tive um lado, né? Exceto quando se trata de população. O meu lado sempre foi a população. Quando eu decidi ser político, eu sempre optei em ficar sempre a favor da população. E o lado político, a gente sempre aplaudiu quando tá certo e sempre cobrou muito quando estava no momento errado. Eu trabalhei na campanha de 2016, eu apoiei Vitor Coelho. Em 2016. Foi a primeira campanha para vereador também. E eu tive 967 votos. 967 votos, um menino de 24 anos, deixando para trás tantas pessoas com renome na cidade da política. Mas então, não foi suficiente. Não foi suficiente. Faltou um pouquinho de votos para me ganhar, fiquei como primeiro suplente e eu fui convidado para trabalhar na prefeitura. Eu tinha um pet shop e eu deixei o pet shop, terceirizei o pet shop e fui trabalhar na prefeitura. E nesse período de 1 ano, eu trabalhei no período de 1 ano na prefeitura, o meu cargo era, eu acho que era assistente arbóreo, um negócio assim. No meio ambiente? Do meio ambiente, mas que atuava lá na secretaria com Paulo Miranda. Nesse 1 ano que eu fiquei na prefeitura, recebendo R$ 1.300, se eu não me engano, que era um salário, como eu deixei a minha loja na mão de outras pessoas, eu percebi que o que sustentava a minha casa, que era a minha empresa, estava sendo deixado de lado e eu focando só em questão de prefeitura. Mas por que eu quis entrar na prefeitura? Porque eu, com 24 anos, eu andava na rua e faltou poucos votos para me ganhar a eleição, em 2016. Eu andava na rua, as pessoas falavam assim, poxa, eu vou votar em você é muito novo, não tem experiência na política, não tem experiência na máquina pública. E eu falei, então, tem que entrar para ter experiência na máquina pública, as pessoas pararam de falar isso. Funciona, ver como é que os parafusos lá são enferrujados. E eu entrei, tem que, às vezes no marretão tem que, é só quebrando, nem desenrosca mais. Então... Eu entrei na prefeitura com esse intuito, claro, de prestar um bom serviço para a minha sociedade e, segundo, para mim ter uma experiência boa na prefeitura. E esse período de 1 ano que eu fiquei foi uma experiência muito boa. Trabalhei com pessoas que me ensinaram muito e quando eu me senti pronto para sair da prefeitura, para as pessoas depois não falar assim, você não tem experiência em máquina pública, eu saí e fui cuidar dos meus negócios. Porque se eu não cuidasse dos meus negócios... Aí o negócio ia desandar e como que eu iria sustentar minha família? Então não teve um rompimento com o Vitor, não teve a ver com a sua saída? Não teve um rompimento. Não teve um rompimento. Teve uma discussão, sim, de que quando eu trabalhava na prefeitura, como eu trabalhava dentro do setor de manutenção e nosso setor ele tinha envolvimento com a área elétrica da cidade, eu entrei de férias. Quando eu entrei de férias, as pessoas por me ligar muito pedindo as coisas, eu coloquei no Facebook ou no Instagram, não sei. Eu falei assim, se vocês quiserem troca de lâmpada, liga para esse número aqui. Eu ia botar o 0800, mas eu fui e coloquei o meu número de telefone. Tipo assim, eu sei que não era para ter colocado meu número de telefone, porque eu não é o número da prefeitura. Só que naquele momento de correria, ao invés de colocar, eu coloquei errado. Eu coloquei errado. Assim. E os vereadores na época encheram o saco. Ficaram falando que eu estava fazendo politicagem com a máquina pública. Não, eu sempre atendi muito bem, eu era funcionário de lá. Hoje, se alguém fizer isso, você na sua posição de crítico como você você ia descer a lenha também. Com certeza, com certeza. Então foi uma situação ali que ocorreu, que ocasionou de, às vezes, até dar uma discussão ali, mas nada demais, nada de grave. E depois, como vereador, né? Depois eu entrei como vereador. Eu vou falar uma coisa para vocês que estão nos acompanhando agora. Quando você for votar num vereador, não vote num vereador que vai te dar 1 litro de gasolina hoje
Não vote num vereador que vai comprar um saco de cimento para você hoje, vai pagar uma conta de água, uma conta de energia para você, vai te dar algum benefício agora, porque amanhã, quando ele estiver lá dentro, ele vai votar para o aumento do seu IPTU. Amanhã, quando ele estiver lá dentro, ele vai aumentar a sua taxa de água, vai votar, né, para que a BRK possa te dar um aumento na taxa de água. Então, perca de tempo você ter 40 litros de gasolina hoje e amanhã ele lascar com a sua vida, votando contra você, botando taxa de lixo nas suas costas, aumentando o IPTU. Então, falando em IPTU, como você pretende? Eu fiz essa pergunta, já entrevistei aqui. Aliás, falar com aquela câmera lá, porque nós já entrevistamos aqui o Diego Libardi e entrevistamos o Carlos Castiglione, né? Então tem algumas perguntas que a gente fez para esses dois candidatos que nós vamos fazer, para ser justo, né? Nós vamos fazer também para o Diego, para o Ferraz, que já está agendado, e para a Lorena Vasques, que também já está agendado. Em relação ao IPTU, a pergunta que eu fiz para esse candidato, o que você pretende fazer? A prefeitura precisa de dinheiro. Sim. Né? Eu vejo os candidatos prometendo aí um monte de coisa, vou fazer ponte, vou fazer estrada, vou comprar remédio, vou comprar exame, como? Se Cachoeiro tem uma das 3 piores rendas per capita do estado. Aí todo mundo fala, não, nós vamos cancelar essa questão, esse aumento do IPTU, mexer na planta genérica e tal. Você pretende fazer o quê? Quando o assunto é IPTU, eu trato ele do início, bem do início. O que nós vamos fazer? A primeira coisa que nós vamos fazer como prefeito é fazer uma auditoria. Lá de trás, nós queremos saber por que aquela empresa foi contratada num valor de quase 13 milhões de reais. Uma empresa que logo depois que nós temos a informação de que essa empresa ela não funcionou mais, parece que foi criada somente para fazer o recadastramento da prefeitura e não foi feito da forma que tinha que ser feito, porque ela tinha que ir na casa da pessoa, medir a casa da pessoa, saber como que era o terreno. Por drone, né? Nem por drone foi feito. Ao meu entendimento, eles fizeram pelo Google Maps. Porque quando foram fazer a revisão, eles olharam pelo Google Maps. A revisão era feita pelo Google Maps. Aí eu olhava lá e falava assim, realmente sua casa não tem esse tamanho não. Por que fizeram isso? Então o que nós vamos fazer? Uma auditoria para saber como que foi feita a contratação da empresa, quem é o dono da empresa, nós queremos saber quem que fez o pagamento, de qual foi a forma de pagamento, como foi feito o recadastramento, e aí nós vamos chegar no IPTU. O que acontece? O IPTU hoje foi uma bomba que aconteceu em Cachoeiro nos últimos anos. O IPTU, você via de longe que o recadastramento foi muito mal organizado. Tanto essa empresa que foi paga quase 13 milhões de reais para fazer e não fez o serviço que tinha que fazer, e depois fazer um reajuste, um recadastramento, trazer um valor que vinha de muitos anos atrás que não tinha feito esse reajuste e recadastramento. Aí chega em cima da hora em 2021, pega tudo como se fosse um balde de água fria e jogasse na cabeça do povo de Cachoeiro de uma vez só. Mas esse procedimento que o senhor vai fazer, essa auditoria, então, isso vai levar tempo, mas não vai. Caso o senhor ganhe as eleições, dia 1º de janeiro de 2025, já passa a valer a nova planta genérica. Olha só, isso aí, o que acontece? Você vai procurar o Tribunal de Contas, vai isso, fazer nós vamos debruçar em cima do IPTU para ver o que aconteceu e nós vamos fazer esse recadastramento. Já tem que ser feito na transição, aliás. Isso, porque é muito injusto, Basílio, o que fizeram com Cachoeiro de Itapemirim. Existem pessoas até hoje que pagava aí 200, 300 reais de IPTU, passou a pagar 2, 3 mil reais. E a pessoa ganha às vezes um salário mínimo ou 2 salários mínimos. Ou ela paga IPTU ou ela compra comida para dentro de casa. Certo. Ainda nessa questão de gestão, o que você faria? Você que foi crítico do Vitor, que também trabalhou na prefeitura, então você conhece bem a máquina pública, que sabe que muita coisa foi feita, muita coisa deixou de ser feita. Todo prefeito vai passar por isso, né? Ninguém vai conseguir fazer tudo. Sim. Mas o que o prefeito Vitor Coelho não fez que você faria e o que ele fez ou está fazendo que você acha que foi legal, isso aqui eu vou dar continuidade, vou tocar essa obra aqui ou esse serviço? Olha, a primeira coisa que eu quero ser, eu vou ser um prefeito justo, sabe? Em todos os quesitos, na saúde, na educação, no transporte, na segurança pública, em todos os quesitos, no esporte, em todos os quesitos, a minha prioridade é ser justo. Vamos colocar a secretaria. A primeira coisa que eu não faria, o que o prefeito fez, é trazer um monte de gente de outra cidade para trabalhar na nossa cidade, que não conhece a nossa cidade e que fez um péssimo serviço. Aí ele pode até me questionar, me cita um péssimo serviço. A Secretaria de Saúde. Um secretário que veio de fora,
Você vai na Secretaria de Saúde hoje, não funciona, e eu, como vereador, ele nem pode questionar, falar que funciona. Porque eu tenho exemplos de pessoas que estão lá agora no UPA, um senhor até terça-feira, eu procurei saber, até terça-feira ele não tinha saído do UPA, e já estava lá há 7 dias. Sendo que a lei diz que uma pessoa, quando chega no pronto atendimento, ela tem que ficar lá no máximo 12 horas. Por que aquele senhor estava lá há 7 dias? Aí você fala comigo, claro, a regulação é estadual e vem tudo pela regulação. Para sair dali tem que ter uma vaga no hospital. Eles jogam num computador lá e... Aí eles ficam jogando uma culpa para às vezes uma culpa para outra outro. Cidade mais longe e tal. Aí a prefeitura bota a culpa no governo do estado, o governo do estado bota a culpa na prefeitura. Aí fica lá um jogando a culpa no outro e o senhor... E você Antônio, resolveria isso como? Eu mesmo vou lá. Se a prefeitura... Não, como prefeito. Como prefeito. Então, o prefeito vai, ele mesmo. Nós teremos o secretário de saúde, certo? Mas nunca vai ficar só a cargo do secretário de saúde. Léo Camargo, como prefeito, vai lá. Deu às 12 horas, nós vamos no Ministério. Eu vou no Ministério Público e vou questionar o Estado. E outra, se não transferir, a gente faz barulho, chama a TV, faz tudo. Rapaz, o que não pode fazer é alguém sofrer por negligência. O que não pode acontecer. Essa questão, você vai comprar uma briga com o Estado de todo tamanho. A briga tem que acontecer. Se precisar você não acha que você vai precisar do Estado, dos recursos do Estado? Porque Cachoeiro não tem receita. Cachoeiro depende dos recursos do Estado para poder fazer uma obra, para tapar buraco de rua, para fazer ponte, para tudo que está sendo prometido, não vai conseguir fazer com recurso próprio da cidade, vai precisar do Estado. Você acha que isso vai criar um atrito muito grande com o atual governador, que você vai pegar 2 anos? Você pegaria, se ganhar a eleição, 2 anos ainda da gestão do Casagrande. O que não pode acontecer é o seu Antônio sofrer do jeito que ele está sofrendo lá. Eu falo seu Antônio, mas eu abranjo para toda a cidade. Se um dia eu precisar de brigar com alguém, não vai ser à toa. Eu nunca vou brigar com o governador, com o presidente da República ou com ninguém à toa por brigar. Se eu tiver de brigar com alguém, vai ser por alguém. E alguém que paga o meu salário e paga o salário do governador. Eu, como prefeito, eu não posso colocar o meu pensamento de valores, porque eu tenho valores que eu defendo. O governador, ele tem as ideologias que ele defende. E isso é ato político. Só que eu, sendo prefeito de Cachoeiro, quando eu for prefeito de Cachoeiro, eu não posso cobrar o governador aquilo que ele defende. Política fora parte. O que eu vou cobrar ele é que Cachoeiro faz parte do cenário do Estado do Espírito Santo. Cachoeiro faz parte do mapa do Espírito Santo. A primeira porta que eu vou bater, sendo prefeito, vai ser do governador, para pedir recurso. E o PL tem uma distensão muito grande com o governo federal, porque Lula e Bolsonaro são água e óleo, né? Você procuraria o Lula para buscar recurso? Claro, com certeza. Com certeza. Porque eu não estou pensando em mim, eu estou pensando na minha cidade. Se Lula falar assim, eu vou investir 100 milhões em Cachoeiro, nós vamos fazer o aeroporto de Cachoeiro. Quando ele vier aqui, eu vou recepcionar ele. Você não vai fazer aqui lá em São Paulo? O pessoal não está indo lá na inauguração dele, não. Ele está bravo até. Não, pelo contrário. Eu já vi vários comícios lá, várias entregas que Tarcísio estava no palanque de Lula e apertando a mão. Mas independente. Mas eu nunca votaria em Lula. Eu nunca apoiaria Lula. Eu nunca votaria em Casagrande. E nunca apoiaria Casagrande politicamente. Agora, o dia que Lula colocar um prego em Cachoeiro, é responsabilidade minha. Eu falo responsabilidade, tá? Eu não falo de forma política, eu falo de forma responsável. Eu vou falar assim, quem colocou esse prego aqui em Cachoeiro foi o governo federal. Você vai dar crédito às obras. Com certeza. E se Casagrande colocar um prego em Cachoeiro, eu vou falar, quem colocou esse prego aqui foi Casagrande. Agora, se não colocar, eu vou falar, quem não colocou esse prego aqui foi Casagrande. E quem não colocou, e quem não quis colocar esse prego aqui foi Lula. Falar em colocar o prego, então vamos supor que a nossa cidade, as malhas viárias da nossa cidade, né, que precisam, né, ser reformadas, porque você falou em prego, o material precisa ser consertado, nós temos aí alguns gargalos no trânsito, na Ilha da Luz, ali na subida da Monte Castelo, na ponte municipal ali, pro lado do Coronel Bosch, pro lado ali que sobe Independência, aquela avenida do Cristo Rei ali, aquele trevo. Nós temos ali no IBC, quer dizer, nós temos, cachoeirenses sabem onde estão os gargalos. Como você, essa pergunta também eu fiz para os outros candidatos. Como você resolveria esse problema? O que está no seu plano de governo para... A princípio, nós vamos usar os nossos profissionais da guarda de trânsito. Os guardas de trânsito, eles querem atuar
a Guarda Municipal querem atuar no trânsito também. Nós temos nossos agentes de trânsito. Nós iremos conversar, nós vamos fazer parceria com nossos profissionais, nós vamos ter aquele diálogo próximo para a gente organizar o trânsito de Cachoeira de Itapemirim. E nós colocaremos pessoas para estar ali auxiliando. E não para ficar o tempo todo ali multando ou fazendo qualquer... É claro que se a pessoa estiver errada, ela precisa ser multada. Você acha que a presença do guarda municipal ali controlando já claro, já ajuda muito. Mas só que esse daí é a parte rasa. Aí nós vamos colocar... Nós temos Aristides Campos, que é um problema sério. Todo dia. Nós temos o trevo do IBC, que é um problema sério todos os dias. Nós temos o trevo da Ilha da Luz. Nós temos essa parte que você falou da ponte municipal. Cachoeiro hoje, você não consegue abrir novas vias, sabe? Chega ali, me coloca na minha cabeça aonde que nós abriríamos uma nova via ali na Ilha da Luz. Não tem, né? Me mostra uma via pra gente... Tem que ter soluções inteligentes, rotatórias e tal. Isso, né? Olha só. Inversão de mão, tem que ser por aí. Isso, e esse estudo técnico nós teríamos ali em contato direto com os nossos servidores. Mas nós iremos, Basílio, começar em Cachoeira de Itapemirim algo inédito. Nós iremos começar um projeto de crescimento por Cachoeira. Nós não queremos ser chamados de cidade pequena mais. Nós começaremos um estudo muito profundo com relação a túnel em Cachoeiro. As pessoas, igual a Lorena, fica falando aí um monte de besteira, falando que eu sou o candidato tatu, eu sou isso e aquilo, porque o pensamento deles é isso aqui, ó. Para eles, se ficar do jeito que tá, é ótimo. Eles querem, ó, tô nem aí. Só que se você olhar para São Paulo, você olhar para Rio de Janeiro, todo ano eles começam um túnel diferente. Todo ano eles fazem. E por que Cachoeiro não pode pensar? Já que a nossa cidade, ela é de montanhas, né? Onde você olha Vila Rica é uma montanha. Você olha IBC, montanha. Você olha Zumbi, montanha. Então não tem como você criar novas vias. O que nós pensamos... Um desses túneis seria onde? Assim? Lá no IBC. Vou te explicar por onde. Olha só. Tem que ser rapidinho que o nosso tempo está chegando. É uma coisa bem complexa, né? Não que nós faremos assim, você vai fazer um túnel em 4 anos. Não é assim. É uma obra de complexa situação, é muito complexo. Se tiver recurso também, ela você tem tem máquinas médio, que vão cavando isso, lá. Isso, de médio a grande porte, é prazo, né? Então a gente não pode falar, eles ficam falando um monte de besteira. Eles só pensam em Cachoeiro para isso aqui. Quanto pior para eles, melhor. Então, o que acontece? Nós vamos começar esse estudo. Essa obra, um exemplo, nós vamos fazer esse túnel ali do IBC, que pega antes da Minerasul, que vai da Minerasul até lá na Aristides Campos, que sai o gargalo. Passa por baixo do Zumbi ali, pegando... Não, passa... o Zumbi tá aqui e a montanha tá aqui atrás. Bem para trás um pouco daquela situação ainda, lá perto da Minerasul mesmo. Todo mundo, se você sai hoje de Muqui, para você chegar na BR-101, se você quiser passar por Cachoeiro, você vai ter que passar por dentro de Cachoeiro. Aí você tem que entrar ali na linha vermelha, ir embora. Fazer todo aquele roteiro. Isso aí nós vamos pegar pessoas. Hoje nós temos pessoas de outras cidades, nós temos pessoas de Cachoeiro que quando chega ali para se encontrar, para sair da nossa cidade, não consegue. Agora, se você tem um túnel ali que sai lá em cima, próximo ao Shopping Sul ali, perto da Celita, que você desafoga todo mundo que está aqui para passar direto para lá, eles não vão passar por aqui pela linha vermelha, pela João de Santos Neves, eles vão cortar. Aí é muito caro? Claro que é muito caro. A gente calcula aí que seja mais ou menos R$1 bilhão para fazer um túnel desse. 3 quilômetros. 3 quilômetros nós fizemos. Isso não foi... Vai virar uma atração turística também para Cachoeira. Isso, Basílio, é isso. E eles não conseguem enxergar. O Espírito Santo todo vai olhar para Cachoeiro de outra forma. Os empresários, as grandes empresas, indústrias vão olhar para Cachoeiro de outra forma. Só que os atuais governantes e as pessoas que querem entrar, eles ficam fazendo chacota com isso. Eles ficam fazendo chacota porque para eles quanto pior, melhor. Né? Eles só querem receber o deles e pronto. Eu não quero politizar minha prefeitura, não. Eu quero profissionalizar minha prefeitura. Vou tirar esses cabides de emprego que está super inchando a nossa prefeitura. Nós vamos fazer o progresso. E outra, o meu papel maior é registrar o meu nome de forma positiva em Cachoeiro. E pode ter certeza, nós vamos fazer o melhor para nossa cidade. Tá certo. Candidato, infelizmente, o nosso tempo esgotou. Vamos fazer um pinga-fogo rapidinho aqui, que eu fiz com os outros. Você gosta de pinga-fogo, né? Eu gosto só para a gente ver como é que o cara tá pensando, né? Pinga-fogo. Lorena Vasques.
Eu não votaria nunca em Lorena Vasque. Carlos Castiglione. Também. Teodorico Ferraço. Eu já votei em Ferraço, mas hoje não votaria. O Ferraço é um ícone na política, né? Mas hoje, com quase 90 anos... É só uma frase, é um resumo. 90 anos. Respeito muito, mas não votaria. Diego Libardi. Gosto do Diego, mas não votaria nele também, porque eu sei que tem uma turma grande por trás dele. Esse pessoal de Vitória não vai deixar isso barato. Tá certo. Amigos, o tempo passou rápido e infelizmente o nosso tempo esgotou. Vou me despedindo por aqui. Obrigado, Léo, por ter aceitado o nosso convite. Já vi que com você o papo tem que ser mais longo. Nós vamos trazer eu gosto de conversar, tá, Basílio? Vamos trazer outras vezes pra gente conversar sobre cachoeira, é um prazer. Eu vou me despedindo, pedindo a você que nos acompanhou, por favor, compartilha esse podcast, deixa seu like, aciona aí o sininho para toda semana, não falha. A gente está com um podcast novinho aqui para você curtir aí no sofá da sua casa, no seu celular, no seu tablet, e se inscreva no canal. Até semana que vem, se Deus quiser.